Com 341 votos, a Câmara dos Deputados aprovou o Supersimples aos advogados. Uma comitiva representando a OAB, incluindo diretores, conselheiros e presidentes de seccionais, esteve no plenário acompanhando de perto um dos momentos mais importantes para a classe da advocacia. A noite do dia 3 de junho ficou marcada na história da advocacia brasileira. Um momento de vitória para a entidade, a aprovação do Supersimples. Por 341 votos a 9 e com somente 2 abstenções, os deputados federais decidiram pela aprovação de um tributo mais digno aos advogados, com inclusão das atividades advocatícias na tabela 4 do regime simplificado de tributação. A partir do ano que vem, após a aprovação no Senado Federal, os advogados que ganham até R$ 180 mil por ano pagarão uma tributação de 4,5%, o que corresponde à tabela 4 e não mais 17%, como era na tabela 6. O presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, deixou claro que a vitória beneficiará também aqueles profissionais que encontram maior dificuldade na sua remuneração. Nós temos milhares de advogados, principalmente os que se encontram em início de carreira, aqueles que têm uma arrecadação de menor porte, os que mais necessitam do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Conseguir uma vitória histórica na Câmara dos Deputados. A colocação dos advogados no Supersimples, com a tabela que vai baratear os custos tributários para a advocacia. Significará um estímulo aos advogados, principalmente aos jovens advogados, aqueles que estão em início de carreira, aos advogados que, embora com mais tempo de serviço, não têm uma arrecadação elevada, que se situam como pequena e média pessoa jurídica, como pequeno e médio escritório. Mas, acima de tudo, é uma vitória que demonstra a capacidade de articulação do presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius, dos presidentes de todas as seccionais do país, que cada um trabalhou com as suas bancadas, buscando exatamente esta vitória e o convencimento dos deputados federais da importância deste projeto. Vitória dos conselheiros federais da Ordem dos Advogados, que trabalharam de forma ativa também no convencimento das bancadas. Vitória, acima de tudo, da União da Advocacia Brasileira, que trabalhou absolutamente focada na busca deste momento que nós estamos aqui comemorando. E, acima de tudo, a demonstração clara de que nós somos fortes a partir desta união que a instituição Ordem dos Advogados consegue trazer para toda a sociedade e principalmente para todos os advogados brasileiros. O presidente da seccional da Ordem de Alagoas, Tiago Bonfim, explica que com essa aprovação, diversos advogados sairão da informalidade, contribuindo assim para o desenvolvimento do país. Esse é um benefício direto para os advogados, principalmente para os advogados iniciantes, para os advogados cujo escritório tem um faturamento anual de até R$ 180 mil. Essa alteração de tabela, da tabela 6 para 4, vai, sem dúvida nenhuma, beneficiar esses advogados que estão situados nesse contexto, mas, mais do que isso, vai possibilitar que diversos colegas advogados saiam da informalidade, constituam sociedades de advogados, constituam pessoas jurídicas. Passando desse valor de R$ 180 mil, existe uma gradação que vai até 17% para o faturamento anual de até R$ 3.600.000. Então, além das diversas lutas que o Conselho Federal da OAB vem empreendendo junto com as seccionais, essa é realmente uma grande vitória, porque é uma vitória que faz justiça fiscal e permite que uma grande gama de advogados brasileiros saia da informalidade e passe efetivamente a contribuir com o desenvolvimento do país. O presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário da OAB, Jean Simões Mendonça, comenta quais serão os benefícios a partir de agora para os advogados. O advogado vai ter o tempo suficiente para fazer as audiências, as peças e o recurso. Além disso, com um simples DARF mensal, ele vai fazer o seu recolhimento e está em dias com a Secretaria da Receita Federal. Então foi uma vitória muito importante da Advocacia Nacional. Foi um trabalho que se iniciou na Comissão de Direito Tributário, foi aprovado pelo Pleno e deve atingir 90% dos advogados brasileiros. Vai beneficiar no tempo, vai beneficiar na alíquota e vai beneficiar na questão de desburocratização da contabilidade dele.
O diretor tesoureiro nacional da OAB, Antônio Neildo, acredita que os benefícios da mudança de tabela de tributação serão percebidos nos efeitos práticos na rotina dos profissionais. Ele aponta também que espera um avanço no que se diz respeito às sociedades de advogados. A advocacia ainda vai assimilar e compreender com os efeitos práticos dela. Nós temos hoje 817 mil advogados e temos apenas 30 mil sociedades de advogados. Com a incorporação, com a colocação e a possibilidade da OAB, da advocacia ser incorporada ao Super Simples, esse cenário vai ser alterado para no mínimo 100 mil sociedades de advogados. Isso com uma inclusão previdenciária, fiscal, com uma classe mais incluída no sistema formal das pessoas jurídicas e com acesso a créditos, um pagamento de encargos diferenciados em valores menores e principalmente acesso a crédito. Mais uma vez, a comitiva do Conselho Federal da OAB esteve reunida. Desta vez, o encontro foi com o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Na ocasião, os advogados solicitaram que seja cumprida a resolução número 168 de 2011 do Conselho da Justiça Federal, o CJF, que dispõe sobre o pagamento de precatórios e reposições de pequeno valor. O presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, explicou que, além dos aspectos práticos dos trabalhos dos advogados, uma das questões que ainda precisa de atenção é a valorização do advogado para com o cidadão. Que além do aspecto prático, do acesso do advogado às questões bancárias, à possibilidade do cumprimento da procuração na íntegra, tem a grande questão simbólica para a advocacia. O advogado ele não pode ser jamais depreciado na altivez da sua profissão, porque o advogado valorizado significa o cidadão respeitado. E a presença de todos os conselheiros federais da Ordem, dos presidentes seccionais, na corregedoria do CJF, defendendo as prerrogativas da profissão, simboliza essa prioridade da nossa gestão com a defesa do advogado respeitado, do advogado valorizado. E tivemos a melhor boa impressão do diálogo aberto pelo ministro Humberto Martins, corregedor da Justiça Federal. O Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, disse em entrevista que este diálogo entre OAB e Corregedoria mostra que há uma preocupação entre as partes no sentido de trazer soluções no fortalecimento de um judiciário forte e da advocacia respeitada. O diálogo deve ser permanente, pois é através do diálogo e do entendimento que nós construímos pontes. E a ponte só se faz ouvindo as partes. Por isso que a Corregedoria encontra-se de portas abertas para o diálogo, para o entendimento, para a harmonia e, sobretudo, para trazer solução no fortalecimento de um judiciário forte e de uma advocacia respeitada. Ministro, qual será o próximo passo agora? Sempre o passo será o passo do entendimento, o passo do diálogo, o passo de respeito à Constituição e às normas vigentes. E através dos obstáculos que encontramos soluções. Temos que fazer dos obstáculos facilidade na construção de uma sociedade mais efetiva e de um poder judiciário mais produtivo e mais viável. E depois do intervalo, OAB lança campanha por eleições limpas na internet. A gente volta já!